Boa noite. Me chamo Rodrigo da Silva. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Tenho 29 anos. E eu vou contar a história de um lugar maldito que morei aqui no Rio. Eu morava com meus pais em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Nos mudamos pra lá quando eu ainda era moleque. Eu sempre gostei de lá. Só que em 2019 eu arrumei um emprego como auxiliar administrativo numa empresa muito boa que ficava em Bom Sucesso. Era muito longe da minha casa. Eu levava mais de 2 horas para chegar ao trabalho e depois para voltar para casa. Fiquei nessa luta por umas 2 semanas, então tomei a decisão de me mudar para um lugar mais próximo do meu trabalho. Consegui um apartamento bem próximo de onde eu trabalhava. Era mais ou menos uns 10 minutos de caminhada. Em uma sexta-feira, véspera de carnaval, eu recebi o convite de última hora de um amigo para uma viagem com a galera. Eu fiquei na dúvida se eu iria ou não, até porque eu estava muito cansado e era a minha primeira semana na casa nova. Eu queria muito curtir meu apartamento, até porque a Larissa, minha namorada, iria ficar comigo. Eu decidi viajar no sábado de manhã com os amigos. Eu falei com a Larissa. Ela arrumou as coisas dela e foi dormir comigo, pra gente poder sair no sábado de manhã. De madrugada, a Larissa levantou para beber água. Só que na volta pro quarto, de repente ela viu uma batida na janela da sala. Essa janela dava acesso a um corredor que ligava todos os apartamentos daquele andar. Como eu ainda não tinha cortina, ela viu pela janela uma mulher olhando para ela, de lá do corredor. Ela disse que a mulher era muito velha e muito estranha e que parecia murmurar alguma coisa, só que ela não podia ouvir nada. Ela na hora pensou que fosse uma vizinha pedindo ajuda para alguma coisa, mas de repente, no piscar de olhos, a mulher simplesmente desapareceu. Ela tentou me acordar, mas eu estava tão cansado que nem me mexi. E ela voltou a dormir. Na manhã seguinte, enquanto a gente se arrumava para sair, ela me contou tudo o que tinha acontecido, o que ela tinha visto. Eu falei para ela que achava aquilo muito estranho, mas que provavelmente foi só a imaginação da cabeça dela. Nós viajamos e curtimos muito a viagem. Como, infelizmente, nada dura para sempre, a viagem acabou e eu tive que voltar para casa e para minha rotina. Na quarta-feira de cinzas, eu cheguei em casa exausto da viagem. Era por volta de umas 5:30 da tarde. Eu nem desfiz a minha mala. Eu cheguei, caí na cama e apaguei. Eu acordei de madrugada para ir ao banheiro. Voltando do banheiro, olhei para o canto de uma parede na sala e eu vi uma coisa que eu podia jurar que era a silhueta de uma pessoa. Eu olhei, esfreguei os olhos e aquilo ainda estava lá, aquilo continuava lá. Então eu acendi a luz e de repente não tinha mais nada, sumiu. Então eu voltei pro meu quarto. No dia seguinte, eu voltei à minha rotina normal e falei para uma colega de trabalho o que tinha visto ou o que achava que tinha visto na noite anterior. O nome dela era Selma. Ela falou para eu ter cuidado porque estávamos na quaresma e nesse período a linha que separa o nosso mundo do mundo dos mortos, dos espíritos, ela fica mais sensível. Que porra de quaresma é essa, Selma? Eu perguntei a ela e disse: você está maluca, isso sim. Ela então falou: não brinca com isso, garoto.
Eu estou falando sério. Eu voltei para casa depois de um dia exaustivo de trabalho e fui arrumar minhas coisas de viagem, fazer comida, entre outras coisas. Eu tinha que fazer tudo, afinal, eu morava sozinho. E morar sozinho é uma merda. Antes de dormir, eu fui tomar banho. Eu escutei um barulho vindo da cozinha, como se fosse vidro quebrando. Eu pensei, fudeu, estão invadindo minha casa. Mas depois eu lembrei, porra, eu moro no último andar. Quem vai invadir essa porra? O Homem-Aranha? Eu corri pra cozinha pra ver o que tinha acontecido. E eu vi no chão uma porra de um pássaro preto, esquisito pra cacete, caído no chão da minha cozinha. Ele estava todo cortado, cheio de sangue. Eu coloquei em uma sacola e fui deixar ele lá embaixo, na lixeira do prédio. Quando eu voltei, assim que abri a porta do meu apartamento, eu tive a impressão de ver alguém entrando no meu quarto. Na hora eu fiquei assustado, mas depois eu corri pro quarto para ver quem era. Eu olhei em todo lugar, olhei debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, mas não vi nada, não tinha ninguém. Eu me preparei para dormir. Quando estava quase pegando no sono, eu comecei a ouvir um barulho estranho vindo da cozinha. Eu fui olhar e era o vento entrando pela janela que o maldito pássaro quebrou. Deitei na minha cama para tentar dormir e escutei um grito aterrorizante. Parecia uma mulher gritando. Eu fui na sala, abri a porta e fui até o corredor do meu andar para ver de onde poderia ser e se ela gritaria de novo. O que eu achei mais estranho é que só eu saí para ver. Ninguém mais apareceu. Deitei novamente para dormir. Só que de madrugada, eu tive a sensação de ter alguém deitando ao meu lado na cama. Na hora eu falei, Larissa, para de se mexer tanto. Daí então senti alguma coisa segurando meu pé. E a Larissa nem estava comigo aquela noite. Então que porra era aquela que segurou meu pé? Foi o que eu pensei. Eu não consegui mais dormir. Eu passei a noite em claro, lembrando do que a Selma tinha me falado. Só que eu nunca acreditei em espírito. Como podia estar acontecendo isso comigo? Eu fui trabalhar na manhã seguinte, na merda, morto de cansado, consequentemente estressado. As horas pareciam não passar. Ainda bem que era sexta-feira, porque eu não estava mais aguentando. Eu queria muito conversar com a Selma sobre tudo o que aconteceu na noite anterior, só que ela faltou trabalho aquele dia. Tudo o que eu queria era dormir o final de semana inteiro. Um amigo me chamou para tomar uma cerveja. Na hora eu não aceitei, mas eu pensei, se eu beber, eu vou dormir mais fácil. Eu vou dormir igual uma pedra. Então fui encontrar com ele depois do trabalho. Nós tomamos umas cervejas e depois eu fui para minha casa. Não estava bêbado, mas também não estava puro. Deitei na cama com roupa, com sapato, com tudo. Eu só queria dormir. Foi quando eu escutei no meu ouvido uma voz dizendo: não durma, vá embora, você precisa sair daqui. Depois disso, eu apaguei completamente. Tempos depois, eu acordei e eu não estava mais na minha casa. Eu estava em um lugar completamente diferente, meio escuro e fedorento pra cacete.